Olá, começamos agora mais um programa Fale Mais Sobre Isso, discutindo todos os temas que são importantes para a saúde, tanto do indivíduo quanto da sociedade, em especial pelo viés da saúde mental. E agora estamos, nesse ano de 2014, comemorando uma vitória, 8 anos da Lei Maria da Penha, uma lei que veio ajudar as mulheres na luta contra a violência, Violência a que elas são submetidas muitas vezes no contexto dessa sociedade ainda machista e ainda conservadora. Quem está aqui conosco para discutir o porquê dessa lei e os benefícios que essa lei trouxe às mulheres é a psicóloga Luísa Reis. Ela trabalha na ONG SOS Mulher e Família de Uberlândia. Luísa, obrigado por ter vindo ajudar as pessoas a saberem mais sobre a Lei Maria da Penha e a questão da violência contra a mulher. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar vindo aqui falar um pouco sobre esse tema. Ótimo. E eu já quero saber o seguinte, por que a necessidade dessa lei e se essa lei trouxe alguma vantagem mesmo de proteção para as mulheres? Essa lei foi importante assim, para poder, trouxe uma visibilidade maior sobre esse crime cometido contra as mulheres. Tendo em vista que ela é melhor, resguarda melhor os direitos dessas mulheres, o direito à proteção, e um principal fator, assim, dos principais fatores mais relevantes em relação a isso, é que desencadeia um movimento mais repressor sobre esse crime, então a gente vê que as penas mudaram um pouco de configuração a partir da implantação dessa lei, deixando de ser penas mais brandas ou penas alternativas para assumir uma pena de 3 meses a 3 anos de reclusão, assim, da pessoa que comete esse ato de violência contra a mulher. O simples fato de a lei existir, simbolicamente, ela já informa a sociedade, já informa as mulheres que o crime, ou qualquer tipo de crime, qualquer tipo de violência contra a mulher será punida pelo Estado. Então, até encoraja as mulheres a se manifestarem, Isso. Então, assim, tem um apoio maior, o Estado assume e tem mais instrumentos para poder agir com mais eficácia e funcionalidade sobre esse ato violento, assim, Então tem um apoio aos atendimentos e ao acolhimento a essas mulheres. A gente vê também que existe até uma questão que é sustentada por essa Lei Maria da Penha em relação a grupos de apoio e grupos reflexivos para esses autores da violência também, Que isso é importante fundamentar, Acredito que não só a questão da prisão ou a retenção venha a cumprir esse papel e essa medida de educação, Então, esses grupos reflexivos com esses autores de violência também são peças fundamentais, assim. Então, a lei ela abre uma possibilidade de proteção, prevenção, discussão em relação às mulheres, mas também prevenção, educação, ela tem um caráter didático-pedagógico em relação aos homens que cometem crimes contra as mulheres. E lá na ONG SOS Mulher e da Família de Uberlândia, como é que é feito esse trabalho? Lá na ONG a gente conta com profissionais, tanto profissionais que são contratados pela ONG, quanto profissionais voluntários. Então a gente conta com profissionais da área de história, psicologia, direito, serviço social, dentre outros, que têm interesse em atuar com essa temática e com essas pessoas que estão envolvidas em situação de violência doméstica, intrafamiliar. Então a gente oferece um atendimento gratuito, tanto social quanto psicológico, quanto os apoios jurídicos também que são oferecidos. Então a pessoa que, por exemplo, está nos assistindo, que talvez seja vítima de alguma violência contra si na condição de mulher, ou que conheça alguém
né, que tem sido vítima de violências, pode indicar a ONG, essa pessoa pode ir lá procurar, por exemplo, orientação e ajuda? Claro, claro. A ONG, ela é aberta, assim, para as demandas espontâneas, então quem tem interesse nesse tipo de apoio é só procurar. Então, esses vêm também encaminhados de outros serviços da cidade, né, da atenção básica, que geralmente é a porta de entrada, que se situa no território da pessoa, então tem maior visibilidade desses tipos de conflitos, né. Então, tem muitos encaminhamentos da rede, da Delegacia da Mulher, mas a pessoa, quando é informada desse apoio que a ONG pode oferecer, pode estar procurando também, espontaneamente. Mais uma prova da importância das unidades de atenção básica à saúde, claro, espalhadas, né, aí pela cidade, no seio da sociedade, porque é realmente quem conhece as famílias e que sabe das histórias, né? Até porque são serviços que estão dentro dos territórios, né? E que tem maior contato com a vida dessas pessoas, assim, no próprio cotidiano, na própria estrutura do bairro. Muitas vezes o médico, né, dessas unidades tem um papel fundamental. Claro. Os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde comunitário, que são as pessoas que trabalham e que geralmente moram nesses locais também. E denúncia, às vezes, a ONG recebe? Recebe sim, até porque a pessoa que chega pedindo algum tipo de apoio, muitas vezes ainda não conseguiu fazer essa denúncia em outro serviço, né? Então, geralmente procura a ONG para poder entender como acontece, ter as devidas informações para seguir com esses encaminhamentos devidos. E assim, lembrando que muitas vezes essas mulheres também não querem ou não têm condições ainda para estar fazendo essas denúncias. E mesmo assim a gente atende e acolhe conforme o que for possível para a gente, tentando ajudar e dar um apoio a essa pessoa, né? Nesse sentido, que eu acho que agora a gente pode entrar numa discussão muito importante, por que às vezes a mulher que é vítima, e nós como psicólogos sabemos, mas vamos ajudar o telespectador a entender por que a mulher que às vezes é vítima de violência não denuncia, ela mesma não vai atrás de ajuda, orientação e de resguardo em relação ao agressor, né? A sua produção em relação ao agressor. A gente percebe que tem um sentimento de muita impotência frente a essa situação, né? É uma relação de submissão, né? Naquela relação foi a forma possível de ser construída, às vezes o conflito é resolvido de forma violenta, então existe a empoderação de um dos lados desse casamento que submete a pessoa a estar vivendo essa situação de violência, né? Então essas mulheres, ou a outra pessoa que vive a situação de violência, tá nessa questão de impotência em relação a isso, então se sente ameaçada, amedrontada e outras questões também, porque existe um investimento naquele vínculo, né? É um vínculo de talvez anos ou não, mas existe algum tipo de investimento sobre aquela outra figura, né? Daquela outra pessoa. Então, existem condições dos filhos também. Então, existe uma gama de problemas, de questões, de vínculos. No próximo bloco, desculpa te interromper, que esse bloco está encerrando, mas no próximo bloco a gente vai falar mais sobre os dois lados dessa moeda, né? De um lado a impotência, mas do outro lado a possibilidade de empoderamento dessa mulher para que ela rompa com esse ciclo de violência, ok? No próximo bloco a gente fala mais sobre isso. Amamos as crianças. Canal da Gente, um amor de canal. De volta ao Fale Mais Sobre Isso dessa semana, comemorando e entendendo os 8 anos da Lei Maria da Penha, uma lei criada para proteger as mulheres contra um fenômeno que é característico em parte da sociedade brasileira, especialmente em cidades do interior, especialmente em estados do Nordeste, mas não somente, tá?
a violência contra a mulher, que acontece muito. Nós psicólogos sabemos disso, recebemos em nossos consultórios mulheres que são agredidas, mas que não têm coragem de romper com esse ciclo de violência. As unidades de atenção à saúde na cidade também recebem muitas mulheres agredidas, machucadas. Então é preciso discutir isso com a coragem de apontar o dedo para o problema e entender que esse problema existe sim. E temos aqui hoje a psicóloga Luísa Reis, da ONG SOS Mulher e Família de Uberlândia, para nos ajudar. Porque ela recebe isso lá, né? As mulheres, encaminhamentos, pessoas que procuram ajuda. E essas demandas chegam nessa fragilidade mesmo, né, Leonardo? A gente percebe nessas mulheres, como eu dizia, essa impotência em relação a isso e situações que dificultam a sair desse lugar, assim, né? Então a ideia é essa, esse apoio que a gente tenta oferecer e esse acolhimento é para estar fortalecendo essas mulheres mesmo, para ter recursos de reconstruir essa história, né? E na tentativa de sair desse lugar, assim, que muitas vezes é dificultado por essa fragilidade, esse medo dessa ameaça, né? Que a gente percebe que sempre o momento em que a pessoa tenta romper essa relação é quando essas ameaças vêm mais à tona, mais fortes, né? Se nós pudéssemos, talvez, indicar os principais, não os principais motivos da violência, porque aí nós ficaríamos aqui num estudo sociológico, antropológico, psicológico de uma sociedade construída com base no machismo, no paternalismo inquestionável, uma sociedade que herdou, por ter sido colônia de escravidão, herdou a violência como meio de relação, né? Então, infinitas possibilidades para explicar a violência. Mas, se nós pudéssemos apontar por que a mulher não rompe, não denuncia, muitas vezes não sai. Você estava falando no primeiro bloco, por exemplo, mulheres que investem muitos anos, muita esperança e muito romantismo na construção de um vínculo. E de repente romper com esse vínculo é perder anos de investimento. Mas em contrapartida pode ser salvar uma vida, né? Mas a gente percebe que existem essas dificuldades mesmo, né? É claro que você colocando, né? A gente nunca pode entender ou pensar um problema de forma isolada, né? Existem sim questões sociais, socioculturais, né, históricas, assim, que determina essa tradição, né, machista que a gente vive, do empoderamento sobre essas relações, né? Muitas vezes a associação do amor à posse do outro, né, na relação. Então, essas questões a gente também não pode esquecer, assim. Mas existe também a relação entre o casal, né, que muitas vezes a forma que eles conseguem resolver os conflitos, que a gente tem que pensar que esses conflitos em qualquer relação é uma coisa natural de acontecer, mas que não devem acontecer de forma violenta, né? Então, existem recursos para lidar com esses conflitos, se não pela violência. E a gente percebe que, em alguns casos, as pessoas não têm condições de resolver esses conflitos que não por esse meio. E isso acontece bastante, a gente vê muito isso, né? Quase que uma naturalização da violência ou um entendimento de que, porque viveu isso sempre, talvez, e acha que só assim seja meio de resolução. E não é o caso. Não é o caso. Acho que existem outros recursos para lidar com isso, né? Então, é por isso que a gente está aí, para tentar reconstruir essa história. Não quer dizer numa naturalização ou numa repetição familiar dessas histórias, mas que muitas vezes a gente percebe isso sim, mas não é nesse sentido da naturalização que eu acho que a gente deve trabalhar sempre ao contrário, né? Com a cultura da paz e não aceitar a naturalização da naturalizar violência. Naturalizar essa questão da violência, isso mesmo, né? Acontece que nós sabemos que não existe, por exemplo, nas escolas, existe educação sexual, existe educação ecológica, existe educação para o trânsito, né? Existem vários tipos de educação, mas, por exemplo, nas escolas, talvez seja interessante se a discussão sobre a relação de gênero, né? Homens e mulheres se relacionando, que não pode haver uma hierarquia nessa relação, que não pode haver um gênero que se acha superior ao outro, e que não pode, de forma alguma, um gênero achar
se achar superior e ainda achar que a violência ou a força é meio de resolução de problemas. Claro. E cultuar, o que eu acho que deveria ser ensinado nas escolas, cultuar no sentido mesmo de valorizar o diálogo. A capacidade que os seres humanos têm de resolver problemas mediante diálogo. Mas isso falta à nossa sociedade. Faltam políticas públicas que incentivem isso, né? Que incentivem uma cultura não determinada pelo sexismo, pelo machismo, né? Faltam políticas públicas de prevenção a esse tipo de violência, né? Então, faltam muitos recursos. Existem leis, mas as políticas do sistema público talvez precisam incentivar mais a ocorrência e a determinação de pautar essas leis sobre as pessoas, sobre a sociedade, né? Através do serviço de saúde, através das escolas, através de uma série de atividades que a gente teria disponíveis, né? E é nesse sentido que a gente está falando que a Lei Maria da Penha, ela é positiva porque ela alerta a sociedade, ela simbolicamente diz à sociedade, olha, violência não é o caminho, muito menos violência contra as mulheres, que historicamente foram submetidas a vários tipos de violência, né? Outra coisa, Luísa, que eu acho legal comentar, é o papel do Poder Judiciário, e não só do Poder Judiciário, mas assim, de todas as estruturas estatais e de poder oficialmente estabelecidas no Brasil, que lidam com a justiça, né? Inclusive as forças policiais também, no sentido de uma educação a esses membros, né? A juízes, a policiais, a promotores, porque a gente sabe também que nós temos juízes, promotores, formados numa concepção machista, e que às vezes atravancam o próprio processo, o progresso do processo de combate à violência contra a mulher. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco, que você está encerrando, e eu quero agora que você depois nos fale o que pode ser feito, né? Como empoderar uma mulher, porque a gente viu as dificuldades dela romper, mas como empoderar uma mulher para que ela rompa com isso, ok? Tá, joia. Voltamos no próximo bloco falando como partir da violência, sair da violência, melhor dizendo, e partir para uma cultura de paz. Anos, em 2014, comemoramos a Lei Maria da Penha, né? 8 anos em que esta lei, criada em 2006, para proteger as mulheres e dar um recurso instrumental jurídico para que elas possam fugir dessa situação de violência em uma sociedade que ainda é muito caracterizada pela violência dos homens em relação às mulheres. E está aqui conosco a psicóloga Luísa Reis, da ONG SOS Mulher e Família, né? Luísa, nós já nos outros blocos discutimos, né, várias questões relacionadas à questão da violência contra a mulher, mas vale lembrar que não é só o aspecto conjugal da coisa, né? Marido e mulher, namorado e namorada, né? Isso extrapola o relacionamento conjugal. A gente estava falando muito dessa relação, né, entre o marido e a mulher, mas a gente não pode desconsiderar que também existem as famílias que estão em situação de violência, né? Quando a gente presencia muito casais que vivem esse conflito de forma violenta e existem, não podemos desconsiderar as repercussões disso na vida dos filhos, dos familiares, das pessoas que estão próximas e que vivenciam sim de alguma forma
essa violência, né? E que não é só do marido ou do namorado ou do cônjuge, qualquer que seja, contra a mulher. Pode ser aí um filho mais velho contra a mulher, pode ser um patrão contra a mulher, pode ser um policial contra a mulher. A Lei Maria da Penha não é para casamento. Claro. Certo? Até a lei, ela vem como uma questão importante que ela passa a distinguir, dá mais visibilidade, como eu disse, a questão da violência, né? E ela também coloca algumas formas e alguns tipos de violência. Distingue alguns dentre eles, né? Que seria a violência física, a violência sexual, a violência moral e a violência patronal, né? Patrimonial, né? Então, a gente percebe que não é só dentro das famílias que isso acontece. Acontece sim pelas instituições, né? Que muitas vezes despreparada e com um acolhimento, fazendo atendimentos muito pautados em senso comum, em preconceitos, né? Acabam sendo violentas com essas famílias. Por isso que no bloco anterior eu falei da importância de uma educação, até mesmo no Poder Judiciário, as instituições policiais, para que não hajam dentro do senso comum com preconceitos a mulher vítima de violência. Claro, porque a gente sabe que isso acontece muito, né, em todas as instâncias, né, que cuidam dessas pessoas. Então a gente percebe na área do trabalho, no mercado de trabalho, questões de violência, discriminação do gênero, né? De discriminação social, uma série de questões que envolvem violência. Eu acho legal essa parte que a Luísa está tocando, porque às vezes as pessoas não sabem caracterizar o que não é uma situação de violência. Porque às vezes pensa que é só um tapa, um murro. Associa só a violência física, né? Lembrando que tem a violência psicológica, moral. Chantagens, né? Chantagens, humilhações, xingamentos, né? Desvalorização da condição do outro. Exatamente. Desvalorização da condição feminina, né? Humilhação da condição feminina. Né? E você falou a questão do patrimônio, né? O poder econômico, às vezes, como forma de subjugação da outra pessoa. Na medida que tem essa retenção de um patrimônio, de alguma propriedade, isso também é uma forma de violência, né, contra o outro. Até porque a gente entende a violência como um ato que exerce um ato de medo, uma conduta de medo sobre o outro, de lesão, né, sobre o outro, né? Então, e que se encaixa aí esses vários tipos de violência. E aí a pessoa que está numa situação como essa, ou que sabe de alguém numa situação como essa, por exemplo, em Uberlândia, pode recorrer à ONG SOS Mulher? Pode sim. Tem as delegacias de mulher, a gente da ONG trabalha em parceria com a Casa Abrigo Travessia, né, que é um lugar que recebe essas mulheres que estão em situação de risco. E a gente trabalha também na ONG, tem o projeto da patrulha, que é a PAM, a Patrulha de Atendimento Multidisciplinar, que é uma parceria com a UFO, com a Prefeitura e com a Polícia Militar, que faz atendimentos e abordagens domiciliares a partir desses casos que tem registro na Defesa Social. Especializada, voltada especialmente para essa questão? Para esses casos. Mas liga no 190, por exemplo. O que a gente sugere, né, o passo a ser seguido é a pessoa que está nessa situação, que deseja fazer a denúncia, procurar um posto policial ou discar o 190 para confeccionar esse boletim de ocorrência, né, e a partir daí tomar as medidas cabíveis, assim, para poder fazer o registro dessa ação criminal, aí procurar a delegacia da mulher, que é daí que vai partir as outras medidas, medida protetiva, se for o caso, dando início a esse registro, né? Que vai partir para o processo que a gente vê por aí. E uma delegacia da mulher, historicamente, para a gente discutir isso rapidinho, é que as mulheres sentem muita dificuldade em uma delegacia. Né? Que tem um delegado homem, que tem policiais homens na porta, que tem escrivão homem, e ela, com a sua fragilidade, já em função de ter sido vítima de uma violência, abre o coração, chorar, testemunhar, enfim. Né? E a Delegacia da Mulher foi criada justamente para que ela tenha um ambiente mais acolhedor. Acolhedor, né? Para ela
tá fazendo e tomando as medidas cabíveis ali, né? Sim. E aí lembrando que a intenção da ONG, do SOS Mulher e Família, é estar atuando nesse meio também, né? Fazendo a ponte entre o fortalecimento para essa mulher, sair dessa situação, né? E conseguir, de fato, executar essa denúncia, se for o caso e se for do desejo dela, né? A gente sempre toma do princípio que a gente trabalha com as escolhas dessas mulheres. Então, a gente não está nem para separar um casal, nem a família, ou nem juntar, né? Mas é dar condições e ajudar a pessoa a adquirir condições de se relacionar de forma saudável, né? E aí vai partir e fortalecer essas escolhas, né? Para que ela tenha autonomia de executá-la. Assim. Um suporte a ela, um suporte aos filhos dela, né? Porque às vezes também o medo do futuro dos filhos acaba impedindo com que a mulher tome uma atitude, não é? Claro. E lembrando também que a gente tem projetos, já acontecem atendimentos a essas pessoas que são encaminhadas e que estão em processo por ter cometido algum ato violento contra o outro. E a gente atende também essas pessoas através de grupos reflexivos, dá suporte ao próprio do atendimento agressor, né? Psicológico. Isso é importante, né? Que a gente fala só de uma vítima, vitimiza o outro, né? E como se só esse fosse o merecedor de cuidado, mas não. A pessoa que só consegue resolver esse conflito por meio da violência, a gente pode pensar que ela está expressando muitas coisas também, um sofrimento, uma insegurança, uma potencialidade diante das questões difíceis que vão surgir. E esse é o papel da psicologia, né? Claro. E da humanidade, acolher a todos na condição de vítima ou de algozes para ajudar a superar isso. Luísa, muito obrigado pela participação e por ter ajudado a sociedade a entender mais sobre a Lei Maria da Penha e a questão da violência contra a mulher. Obrigado mesmo. Eu gostaria de lembrar que quem tiver o interesse e precisar de um apoio, conhecer alguém que está vivendo a situação, pode estar procurando a ONG, SOS Mulher e Família, ou a PAN, que a gente trabalha em conjunto, né? Então, o endereço da ONG é Rua Feliciano de Moraes, número 62. E lembrando que a gente atua com voluntários e quem tiver a fim de participar é só procurar a gente, né? Com profissionais do jurídico, do social, da psicologia, dentre outros que têm interesse nessa temática. Legal. A gente está aberto e precisando muito da contribuição de todos para militar nesse tema, né? Legal. Muito obrigado, Obrigada Luísa. a você. Fica o convite, fica o apelo, né? Se você puder ajudar, por favor. E se você souber de alguém que queira ajudar, basta indicar o site do Canal da Gente para assistir o programa e se sentir ainda mais, né, motivado aí. canaldagente.com.br. Um grande abraço e até a próxima semana.